Fala galera, tudo bem com vocês? Vai trocar de carro e não sabe muito bem como fazer uma avaliação e tá com medo de entrar numa fria? Meu nome é Cícero Cereja e eu vou passar para vocês algumas dicas. Vem comigo! Bom galera, a gente sabe muito bem que hoje em dia a probabilidade da gente cair numa fria é muito grande. Então vou começar aqui falando um pouco da parte externa, abrangendo um pouco da parte de funilaria e pintura do carro, como que a gente faz para poder identificar aí alguma irregularidade, troca de peça, peça pintada e por aí vai, beleza? Estou aqui com o modelo da Volkswagen Tiguan 2012, eu vou usar ela como exemplar hoje para o nosso vídeo. Então vamos lá para a nossa análise de como fazer a nossa compra do veículo sem que a gente tenha dores de cabeça de não estar entrando numa roubada, não é verdade? Então vocês estão vendo aí o carro por inteiro e dessa forma, nessa distância, o que a gente consegue notar aqui, a gente está buscando aqui alguma diferença de cores entre as peças, por exemplo, o para-choque traseiro em relação à lateral, a lateral em relação à porta traseira em relação à dianteira, porta dianteira em relação ao paralama dianteiro, capô e o para-choque dianteiro. Essa é a primeira análise que a gente pode fazer de uma distância segura a fim de detectar alguma diferença de cor. Esse carro aqui, ele não apresentou nenhuma diferença de cor na nossa análise à distância, o que indica que provavelmente essas peças elas não foram repintadas nem trocadas por algum motivo aí que possa ocorrer nesses quase 9 anos praticamente aí. Então vamos fazer uma análise um pouco mais próxima agora, que a gente pode notar falando ainda sobre a pintura, troca de peças. Vamos começar a olhar o matching entre as peças. Observem que o paralama traseiro com a lateral do carro, ela tem uma montagem perfeita, uma montagem que aparentemente essa peça ela não foi nem removida para algum tipo de retrabalho, repintura ou algo assim. A gente vai passando aqui para a lateral e observa que vamos observar a simetria entre o conjunto, tá legal? Por exemplo, o que eu quis dizer com isso? Observem que esse vão da porta, ele começa, vamos dizer assim, temos ali uma distância de 3 milímetros, 4 milímetros, e ela vem e segue todo o conjunto dessa mesma forma. Podem notar que ele está alinhado, esse conjunto está simétrico. Observem que entre a porta dianteira e a traseira também temos essa simetria, e a porta dianteira e o paralama dianteiro também temos a mesma simetria. Isso é uma coisa bacana da gente olhar já inicialmente. Beleza, não pegamos aqui nenhuma diferença de cor, o conjunto está simétrico. A gente começa a dar uma olhada nas laterais. Observem esses vincos que o carro tem, tá vendo? Ele segue toda a linha do veículo. Tem vinco aqui, tem vinco aqui. Ele segue toda a linha retilínea do carro. Ele não nos apresenta nenhuma deformação, nenhuma descoloração de peça que demonstre pra gente alguma falta de originalidade nesse caso. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nas etiquetas do vidro. É o carimbo de fábrica desse carro. Vou tentar mostrar aqui para vocês, que é importante a gente notar também. Aqui, ó, Volkswagen, tá vendo aqui? Volkswagen, AGN Automotive, beleza? Isso aqui é um sinal de que esse vidro ele é original. Tá dando para focalizar aí, né, galera? É isso aí. O que acontece? Em todos os vidros do carro, inclusive esses menores, né? Todos os vidros eles têm que ter esse carimbo que sai de fábrica. Nesse carro aqui, eu dei uma olhada antes e o para-brisa dele ele foi trocado por algum motivo, que eu não sei qual. Provavelmente deve ter pego alguma pedra
em rodovia, essas coisas, e acaba tendo que fazer a troca do para-brisa. É um item relevante para a nossa compra do carro? Se tiver bem feita a troca, não apresentar nenhuma entrada de água ou ruído de vento, inclusive segue a dica para vocês, tá? Quando for detectado que foi feita a troca do para-brisa, por exemplo, solicito para ir até um posto de gasolina ou um lava-rápido, joga água com pressão nesse vidro, vê se consegue detectar se não vai entrar água, porque o que acontece, se você não fizer isso, comprar o carro sem ver, e em uma situação de chuva, vai começar a entrar água dentro do seu carro, não vai ser legal, vai começar a dar aquele cheiro dentro do carro, que não é bacana, né? Então segue aí essa dica para vocês, e também observar se na estrada, durante o teste em rodovia, que a gente vai abordar um pouco mais para frente, se ele não gera algum ruído de entrada de vento, beleza? Então temos aqui essas dicas externas, deixa eu mostrar para vocês. Pneus e rodas, é importante estar olhando também. Como que a gente sabe qual é a data de fabricação do nosso pneu? Nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês, o DOT. O DOT ele mostra pra gente, por exemplo, ele foi fabricado na semana 8 do ano de 2019. Por que essa informação é importante? Porque, pessoal, o pneu, segundo os fabricantes, ele tem uma duração de até 5 anos. Após isso, a borracha ela começa a ficar comprometida. Tá legal? Então, é uma informação relevante, porque se esse pneu tivesse mais de 5 anos, o carro ele tem aí aproximadamente 9 anos, né? Estamos no final de 2020. Então, esses pneus aí, se eles fossem a fabricação original do carro, eu iria tentar negociar isso. Por isso é importante a gente estar abordando esse assunto do pneu também. O que eu falei sobre esse lado do veículo, sobre essa avaliação, pessoal, é só vocês repetirem pro outro lado também, tá ok? Agora vamos para o próximo passo, que é fazer uma análise ali no cofre do motor e também do porta-malas. Muito bem, pessoal, agora chegamos aqui no coração da máquina, um dos componentes mais caros do carro, né? Nosso motorzão aqui, nesse caso um 2.0 turbo. E o que a gente tem que ver aqui? Abrimos o capô, tentamos observar algum sinal de que ele já foi batido, recuperado de alguma forma. Como que a gente vê isso? Vejam, observem essas dobras. Vocês acham que se tivesse sofrido alguma batida o veículo, o funileiro, por melhor que seja, ele conseguiria recuperar isso aqui? Não conseguiria, galera, não conseguiria. Então isso aqui é um bom sinal de que esse capô ele é original. E vamos seguindo com a nossa análise. Vamos observar aqui as marcas nos parafusos. Se existe marca de troca, de ferramenta, de repintura. E nesse caso aqui, como a gente pode ver, não existe. Vejam como ele está íntegro. A gente vai passando para toda a lateral do veículo. Aqui os parafusos do paralama de fixação. Aparentemente tudo original, nunca foi mexido, nunca foi desmontado. Vamos passando aqui agora para a parte da análise das longarinas. Observem nessa ponta aqui, ó, é o fim da longarina. Não sei se estou conseguindo focalizar. Essa parte aqui, ela está íntegra. Aqui temos a parte de acabamento, essa parte do selante utilizada na fábrica do veículo. Observem todo o segmento dele. Todo o segmento, ele está original. A longarina embaixo dele. Então essa parte da frente, assim como do outro lado, a gente tem que observar a mesma coisa. Os parafusos do paralama, a integridade de todas essas peças. Aqui o selante da longarina. Aqui observem que está tudo íntegro nesse carro aqui. Uma coisa legal que eu percebi nesse carro aqui, vou tentar focalizar para vocês, que é bom vocês estarem olhando também. Observem a etiqueta dos faróis. É uma etiqueta que mostra que esses faróis, na verdade, eu olhei dos dois lados, eles são originais.
Outra coisa bacana de se ver também são esses selos na frente, tá vendo? Esses selos representam que esse conjunto ele é todo original. Ou se ele foi trocado um dia, o antigo dono ele teve zelo e colocou novamente as peças originais. Então isso é bem bacana. Eu tentei localizar aqui na frente desse motor o selo do radiador, mas eu não encontrei. Não sei dizer se ela é original e foi trocado ou se eu realmente não consegui encontrar aqui na minha verificação. Observem aqui também, pessoal, é legal remover essa tampa aqui do óleo, tá? Observar se aqui não tem nenhuma borra, nenhum tipo de falta de zelo, vamos dizer assim. Muita gente acha que tem que montar no carro e andar, não precisa fazer revisão, não precisa fazer mais nada, né? Então essa aqui é a nossa análise de parte de motor. É um motor que aparentemente tá tudo original, ele tá sequinho, ele não tem vazamento de nada, né, galera? A gente observa que todas as conexões, mangueiras, né, esses conectorzinhos que costumam ressecar e quebrar, eles estão todos muito íntegros, tá vendo? Então esse carro aqui, ele tá realmente show de bola, beleza? E chegamos aqui na parte traseira da nossa avaliação. Vamos lá dar uma olhada como que tá a parte de trás aqui do veículo. É importante aqui a gente tá observando a questão do step, mas eu prefiro remover toda essa caixa aqui de isopor e o step para a gente analisar melhor. Então vamos fazer isso. Muito bem, voltando aqui para o nosso vídeo, agora com todo aquele aparato removido, a gente pode voltar aqui para a nossa análise da condição de originalidade desse veículo, né? Então o que a gente pode notar aqui, galera, que é importante a gente estar observando. Primeira coisa é que esse carro ele tá com todos os pads dele. Vocês podem, isso aqui são os pads, tá, galera? São os adesivos que vêm de fábrica. Isso aqui é para diminuição de ruído e para, em alguns casos, para vedação até de entrada de água no carro. A gente pode observar aqui que ele tem o tampão original, né? O ideal aqui seria não só observar essa parte, mas também estar olhando as longarinas aqui, assim como eu fiz na parte dianteira. Esse carro aqui ele tem deixa eu mostrar aqui para vocês, ele tem esse porta-trecos que ele dá um pouco de acesso para a gente aqui para dar uma olhada superficial na longarina. O ideal, existem outros modelos de carro, ele não tem aqui esse acabamento de plástico onde dá acesso para as longarinas da traseira e por aí vai. É importante estar observando também macaco e chave de roda. Nesse carro ele fica aqui nesse compartimento. O ideal é que se remova ele, teste realmente, veja se o macaco, chave de roda e triângulo estão todos funcionando. Uma vez eu passei um perrengue, vou até dividir essa experiência com vocês. O que aconteceu? Eu tinha um Honda Civic 2007, furou o pneu na estrada, na rodovia. Quando eu fui utilizar ele, o que aconteceu? Isso eram 5h30 da manhã, 5h40 da manhã por aí. Notei que o carro estava meio bobo, fui ver, tinha um pneu traseiro furado. E aí o que aconteceu? Eu fui utilizar o macaco, não me atentei nisso antes, né? Quando eu fiz a compra do carro, já fazia uns 3 meses que eu estava com ele. O que aconteceu? O macaco estava enferrujado e não funcionava. Resumo da ópera: tive que chamar o guincho, né? Acionei meu seguro por causa da troca de um pneu, né? Coisa simples, e cheguei meia hora atrasado no meu trabalho. Coisas que a gente poderia ter previsto isso antes na hora da avaliação do carro. Galera, vocês lembram que eu falei para vocês na questão do DOT dos pneus? Pois bem, aqui nós temos aqui o nosso step, né? É um pneu temporário. Esse carro, ele fabricação 2011, modelo 12. A gente, na hora da venda, o carro, isso é contado pelo modelo, né? Mas temos aqui a data de fabricação. Lembra do DOT que eu falei para vocês? Esse do step, ó, a gente pode ver que ela é original. DOT, semana 50 de 2011.
Ah, isso vai vogar em alguma coisa? Na minha concepção, não. Significa até que o pneu é original, que não é um carro tão rodado assim. Temos aqui então todos os componentes originais que eu tirei aqui para fazer essa avaliação. E agora vamos falar um pouco da nossa análise interna dos componentes. Muito importante a gente estar olhando a integridade e marcas de desgaste desses componentes que eu vou estar falando aí no decorrer do vídeo. Que é importante a gente ver aqui, focalizar aqui para vocês. Lembra que eu falei lá do compartimento do motor, referente aos parafusos aqui de fixação da porta, esses caras aqui. Temos aqui as duas fechaduras, né? A gente pode observar aqui a integridade tanto dos parafusos dessas peças, quanto aqui do chicote elétrico desse carro. As borrachas de vedação do conjunto todo. Esse carro aqui ele tem dupla vedação de borracha. Ele tem borracha então na porta, ele tem borracha aqui na carroceria, né? Então ele tem dupla vedação. Isso aqui que eu estou falando referente a essa porta, vocês devem repetir esse procedimento para as 4 portas. Observar todo aqui o entorno da borracha, questão de desgaste, questão de originalidade, se houve troca, se ela está rasgada ou não, beleza? Então isso aqui serve para as 4 portas, tá, galera? Não vou me estender muito, prolongar muito no vídeo aqui, que eu acredito que vocês entenderam aí a nossa análise. Tá vendo? Aqui já dá para acessar até a porta traseira. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar aí nos comentários, eu prometo estar respondendo um por um, beleza? Vamos dar seguimento aqui então. Vamos observar os bancos do veículo, questão da integridade. Esse carro aqui, ele tem banco, não é de couro, né? É um banco de tecido comum, um banco bem bonito. Ele imita aí uma camurça. Dá para ver que as espumas elas estão bem firmes e os bancos eles não estão rasgados. Temos aqui vou filmar para vocês os bancos dianteiros e traseiros. Dá para vocês verem que o conjunto todo ele está íntegro, né? Essa é a parte de estofados que eu estou mostrando para vocês e de condicionamento de portas e essas coisas. Vou mostrar agora o que a gente deve testar no carro, falando em teste estático, né? Antes do teste dinâmico que a gente pode ver. Galera, esse carro é um carro que ele tem botão para todo que é lado. Testem todos os botões, todos, do rádio, do ar-condicionado. Veja se o ar-condicionado ele tá gelando aqui, ó. Vê se ele tá gelando. Testem todos os botões, se o ar está indo para cima, o ar está indo para baixo, se ele está com ruído normal, se o ar está gelando. Aguarda o motor esquentar, veja se o ar quente ele está funcionando. É muito importante vocês estarem observando isso aí antes da compra, porque depois que comprou, tem muito lojista aí que vai oferecer aí um bom suporte, mas também tem os que não oferecem, então é melhor a gente evitar essas dores de cabeça. Outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é a questão de quilometragem, se ela bate com o que a gente está vendo ali no painel. Por exemplo, esse carro está com 102.915, vocês podem observar ali. E eu tenho algumas formas de observar se essa quilometragem é original ou não. É só vocês observarem o seguinte, todos os carros, galera, a gente está 100% todo o tempo, independente de onde você está dirigindo, se é rodovia, se é cidade, isso que eu quis dizer. Mão no volante, então o volante ele vai apresentar alguns desgastes aqui de estar rodando com ele. Esse, por exemplo, ele apresenta um desgaste que, na minha opinião, não sei se dá para vocês observarem aqui, na minha opinião, ele condiz com a quilometragem que está no carro. Onde mais temos pontos de desgaste que podem nos mostrar essas coisas? Na alavanca de marcha, principalmente se for um carro que ele é câmbio manual. Não é o caso desse, mas a gente está sempre também trocando marcha aqui nesse carro. Principalmente se for um carro que é muito de cidade, o que vai acontecer?
Por exemplo, eu vou comprar um Onix, motor 1.0 geralmente, e o que muitas vezes pode acontecer? Ele pode ser um carro usado em frota, tá, galera? O que acontece? Isso vai depender muito do uso dele. É um carro que pode ter sido de uma locadora, pode ter sido judiado ou não. E aqui vai nos mostrar muita coisa, o desgaste da alavanca. Isso é uma coisa legal de ver. Carros com banco de couro, nessa parte aqui do estofado, do encosto, essa parte aqui, principalmente onde a gente tem contato quando vai entrar e sair, e essa parte do assento principalmente, eles também costumam mostrar esse tipo de desgaste. Então eu acredito que aqui a gente já mostrou algumas coisas importantes, pontos relevantes aqui de tudo que é funcionamento, tudo que você tem que testar quando você está comprando um veículo novo. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o teste dinâmico, como que a gente deve fazer. Então é o seguinte, galera, o que eu tenho para falar para vocês a respeito do teste dinâmico, que pode trazer muita informação para a gente a respeito de quando a gente está comprando o carro. O que acontece? É importante você pegar esse carro, vai lá na loja e fala, eu quero... Muita gente pega e fala, eu quero levar o carro no mecânico. Você vai pegar esse carro, você pode levar o carro no mecânico, é importante que você leve e que tenha a ajuda de um profissional para fazer uma análise do motor dele, porque é difícil, eu sou mecânico, né, eu tenho esse conhecimento, mas é difícil falar para vocês em vídeo como que você faz uma análise para saber se esse motor ele está, vamos dizer assim, confiável ou não para sua compra aí. Se ele tá, vamos dizer assim, fumando, se ele está apresentando algum ruído anormal, se ele está rajando, que é um termo aí dos mecânicos mais raiz, né? Então são alguns conhecimentos que realmente o mecânico pode te auxiliar nisso. Mas vamos voltar ao nosso foco, que é o teste dinâmico e o que ele pode mostrar para a gente, tá? É importante que você pegue esse carro, ande por exemplo, na estrada, você vai pegar alguns trechos de asfalto ruim para testar. O que você vai testar ali? O que você vai ver? Você vai ver a questão de ruídos anormais da suspensão, você vai ver ali como o carro se comporta em baixas rotações e primeira, segunda, terceira marcha, geralmente, né? É importante que você teste ele nesse percurso, nesse trajeto curto em cidade, esses quesitos, que é onde vai ter muita vibração, né? Vai te mostrar alguns ruídos de suspensão, ruídos internos do carro, o que pode te dizer muito. Ruído de suspensão, primeiro eu aconselho, nesse momento que você vai levar o carro no mecânico, que ele erga seu carro, né? O carro que você está pretendendo comprar, que ele erga, dê uma olhada geral na suspensão dele, veja se é uma suspensão original, se ela já foi trocada, se apresentam peças de confiabilidade, se são peças aí, tem algumas peças no mercado hoje que são meio complicadas, né? É melhor a gente não entrar em detalhes sobre esse assunto, mas a gente sabe que existe. Beleza, uma vez que o mecânico aprovou, falando, o motor tá ok, o conjunto de suspensão tá beleza, o freio do carro tá ok, você vai fazer esse teste dinâmico, que é o teste rodando com o veículo. Fez o teste na cidade, vai para a rodovia, galera. Não fica só no teste da cidade, porque muitas coisas vão mostrar para vocês no teste de rodovia. Por quê? No teste de rodovia você vai colocar, por exemplo, se o carro ele tem até a quinta, sexta marcha, que seja, você vai colocar todas as marchas, você vai conseguir sentir a performance do motor, você vai conseguir analisar as trocas de marcha, se tem alguma coisa irregular nessas trocas de marcha, se tem algum ruído anormal na transmissão também. Freios, por exemplo, você está a 100, 110 km por hora, freio vibrou, o volante vibrou o pedal de freio, o carro ele apresenta um empenamento no sistema de freio. Nesse caso aqui, o carro ele é a disco nas 4 rodas, então
ele pode ter empenamento nos discos da roda dianteira, por exemplo, se me vibra o volante. Se vibra só o pedal, pode ser nas rodas traseiras, entendeu? Então são coisas que você pode estar avaliando, mas é importante que você esteja na estrada. Outra coisa, balanceamento de rodas. Você vai notar aí, provavelmente aí acima de 90, 100, 110 km por hora. Se as rodas estiverem desbalanceadas, você não vai conseguir fazer esse tipo de avaliação com o carro parado. Outra coisa que já aconteceu comigo, fiz uma análise visual no veículo no teste estático. Fui fazer o teste dinâmico na cidade, não peguei nenhum ruído anormal, nenhum tipo de vibração. Quando eu entrei na estrada, o que eu notei? Uma vibração estranha em todo o veículo. Não dava para saber se era na dianteira, na traseira, se era nos dois lugares, mas uma vibração estranha. Quando eu parei para olhar, e tinha também, além da vibração, tinha um ruído, tipo um zumbido estranho no veículo. Tipo, parecia um ruído de banda de rodagem, um vum, 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 um negócio estranho. O que eu parei e notei quando eu fui olhar no carro? O carro ele tinha os 4 pneus dele, ele tinha uma vulcanização nos 4 pneus. E embora parecessem pneus muito bons, o que a galera fez? Ele tinha lado esses pneus de montagem. Então o lado de fora estava para o lado de dentro, porque justamente era o lado que eles tinham sido vulcanizados. Olha para você ver o nível de picaretagem da galera. Então, se vocês não fizerem esse teste dinâmico na cidade e na estrada, vocês podem aí estar assumindo, depois que vocês compram o veículo, vocês podem estar assumindo realmente uma bomba. Beleza, galera? Então, eu acredito que a gente falou de muita coisa aqui. Eu estou aqui para ajudar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a qualquer coisa, se teve alguma coisa que eu esqueci de falar também, vocês fiquem à vontade para comentar. Se vocês têm alguma pergunta, pode fazer nos comentários, eu prometo estar respondendo aí de 1 a 1, beleza? Não se esquece de, por favor, curtir esse vídeo, se inscreve aí no canal, beleza? Ativa o sininho para a gente estar compartilhando com vocês aí novos conteúdos, beleza? É isso aí, tamo junto, galera. Um abraço aí, até mais.